De Jeremias capítulo 18, né? Eu queria pregar em outra passagem. Eu disse, Senhor, eu vou pregar em outra passagem. O Senhor disse, não, Jeremias. Amém? Jeremias no capítulo 18, livro de Jeremias capítulo 18, versículo 1 em seguida. A seguir, Jeremias capítulo 18, amém? Vamos ler a palavra de Deus esta noite. A palavra de Deus, ela renova em cada corações a cada manhã. Não é que muda as escrituras, não, porque tem crente que ele pensa que muda as escrituras, não. É que cada pregação o Senhor fala algo diferente para a nossa vida. Amém? Livro de Jeremias, capítulo 18, todos acham, diga glória a Deus. Glória a Deus. Leamos a palavra de Deus. O vaso do oleiro. Jeremias, capítulo 18, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e vi que lá estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia era de barro, e se quebrou nas suas mãos, pelo que o oleiro tornou a fazê-lo de outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do olheiro, assim vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode sentar e bate palma para Jesus, irmãos. Bate palma para Jesus. E irmãos, nós leamos a palavra de Deus no livro de Jeremias capítulo 18. E o Senhor vem falar sobre a nossa vida, acerca do que nós somos na mão do Senhor. E nós pregamos a palavra de Deus, leamos a Bíblia Sagrada, e a palavra de Deus, ele fala acerca, aleluia, sobre um vaso. E fala sobre o oleiro, ou seja, a Bíblia diz sem sombra de dúvida, o maior abençoa o menor. E o maior é Deus e o menor somos nós. E Deus agora vem falar no meu coração sobre a sua vida. E Deus, ele vem falar sobre a sua vida acerca de um olheiro, ou seja, de um homem que fabrica vasos. Aleluia! E Deus, ele vem falar com a nossa vida sobre um Deus poderoso que estava, aleluia, falando com Jeremias, que era o profeta de Deus sobre a terra. E Deus agora fala com Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Ou seja, a palavra de Deus, o Senhor falava para Jeremias, o profeta de Deus, descer, aleluia, na casa do oleiro. O que Deus queria falar com o profeta dele? Ele queria que Jeremias descesse à casa do oleiro, ou seja, orar a Deus, dobrar seu joelho e ver o que Deus queria falar com ele. E a Bíblia diz que agora Deus estava construindo um vaso. E a Bíblia diz que Jeremias, olhando o vaso, aquele vaso caiu sobre o chão e se quebrou. Ou seja, talvez, aleluia, se fosse na mão de outra pessoa, de outro homem que não trabalhasse com vasos, então esse vaso já estaria perdido. Talvez, aleluia, para os olhares humanos, esse vaso já estaria perdido, essa pessoa já estaria perdida. Mas o olheiro, nosso Deus, ele tomou aquele barro novamente e começou a modular, começou a fazer um novo vaso na presença de Deus. O que Deus queria mostrar para Jeremias é que Deus transforma um vaso quebrado, um vaso perdido, um homem que está nas drogas, na prostituição, no erro, no roubo, na mentira, e transforma um vaso novo na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz, irmão, que agora Jeremias olhou e viu que Deus, aleluia, podia fazer dele um vaso novo. Assim é como a mulher, irmão, como o homem na presença de Deus. Talvez ele perdeu o caminho, ele perdeu o rumo.
Aleluia, o vaso ficou trincado, a unção de Deus já não está mais sobre a vida dele. Ele já, aleluia, já não tem mais força para estar na presença de Deus. O inimigo começa a enganar ele, diz: olha, você, aleluia, está em pecado. E você, aleluia, afastou do evangelho, você não pode mais ir na igreja. O inimigo começa a enganar ele. Aleluia, mas eu quero dizer para você que Deus constrói um vaso novo. Deus, quando olhou para a sua vida, Ele não olhou para a posição social, Ele não olhou, aleluia, para as suas condições financeiras. Ele olhou para seu coração e viu na sua vida ali uma chance de salvação, uma chance de vida eterna, e construiu você um novo vaso na presença de Deus. Jeremias olhando e disse assim: olha, o Senhor olhou para Jeremias e disse: olha aí, Jeremias, pode eu também, a casa de Israel, modular um vaso novo sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, irmão, que nós estamos hoje aqui, não pelas nossas forças, mas pelas forças de Deus. A Bíblia diz que na fraqueza Deus refúgio e fortaleza. A Bíblia diz que na situação difícil Jesus transforma em bênção. A Bíblia diz que, aleluia, o povo de Israel estava de frente a uma rocha e ele estava com sede, e Deus foi que saísse a água da rocha. Eu quero dizer, irmão, que Deus transforma, a mulher transforma o homem perdido em uma pedra de valor. A Bíblia diz, irmão, que talvez o homem, a mulher olhe para outra e diz: esse aí não tem mais jeito, essa aí não tem mais jeito, essa criança não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz, irmão, que de maneira nenhuma Deus lança fora aquele que vem a Ele. Aquele que vem a Ele, Jesus está de braços abertos. O homem pode chegar, irmão, aleluia, o homem pode chegar mancando o coxo, ele pode chegar paralítico, ele pode chegar viciado em droga. Jesus não joga ele para fora. Jesus disse: venha a mim o que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Eu tirarei, aleluia, esse jugo pesado e colocarei um jugo novo sobre a sua vida. Deus, aleluia. Irmão, nosso Deus, Ele olhou para você e viu na sua vida, aleluia, porque Jesus naquela cruz, quando estava sendo, aleluia, crucificado, ele poderia desistir de tudo. Ele pode dizer: pai, eu me arrependo e acaba com todo mundo. Ele poderia falar isso, mas ele olhou para aquele povo que estava crucificando ele e disse: pai, perdoa eles, que eles não sabem o que estão fazendo. Irmão, quantas das vezes o homem crucifica Jesus ainda, irmão? Quantas das vezes ele tem vergonha de dizer que é crente? Quantas das vezes a irmã, aleluia, chega no lugar e fica se escondendo, com medo de dizer: eu sou evangélico, eu sou servo de Deus. Aleluia. Irmão, não precisa ninguém falar que é cristão, não. A Bíblia diz que Pedro estava ali no cenáculo, estava todo mundo ali, Pedro escondido, ele sempre escondido, e aquela mulher olhou para Pedro e disse: esse aqui é um deles. Eu conheço, esse aqui é um deles. Esse aqui, ele anda lá com Jesus. Irmão, quando o crente, quando o servo de Deus anda com Deus, o Espírito Santo habita sobre a vida dele. Porque tem crente que pensa que o Espírito Santo é só pular e gritar alto. Não. O Espírito Santo, irmão, quando ele habita na vida do cristão, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Quando o Espírito Santo habita na vida do crente, ele olha para o céu quando ele vai fazer algo errado e diz: meu Deus, não deixa eu fazer isso não. O próprio Espírito Santo já começa a ensinar e andar na presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 23, que Deus falava: Samuel abriu a boca e disse: quanto a mim, longe de mim, que eu pegue contra o Senhor, deixando de orar por vós, porque na oração o Senhor ensina o caminho bom e direito. É por isso que as irmãos obreiros, pastores, eles não: vamos orar. Irmão, tem crentes já fugindo da oração. Ali tem obreiro fugindo da oração. Tem pastor fugindo da oração e querendo pregar bonito porque tem culto de teologia, porque é formado em bacharel. Mas eu quero dizer para vocês que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
A Bíblia diz que o apóstolo São Paulo, ele chegou no cenáculo e disse: olha, eu não vim pregar sabedoria. E o apóstolo São Paulo era um homem formado em leis. E ele disse: eu não vim pregar sabedoria em letras. Eu vim pregar poder de Deus, o que Deus faz sobre a nossa vida. Porque sabedoria, se fosse assim, os médicos formados, ele chegava para a pessoa e disse: olha, você está curado, ele estava. Se letra, aleluia, adiantasse, o advogado chegava aqui para resolver seu problema, estava. Mas o Espírito Santo, irmão, quando Pedro foi subir a escada daquele templo, e havia um homem ali, coxo, paralítico, ele estava ali para pedir uma esmola, pedir algo material. E quantos passaram ali formados, doutores em leis, passaram próximo a ele, e ele olhando para Pedro, e ele pedia esmola um, esmola outro, um dava ajuda, outro dava outro, e Pedro também ia no templo lá. Quando Pedro subiu ali na porta do templo, Pedro olhou para ele e disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou de graça, receba, levante e anda em nome de Jesus. E aquele homem saiu curado para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que vários doutores passaram ali, mas ninguém pôde dar o que o Pedro tinha, porque Pedro não tinha riqueza, mas tinha a graça de Deus. Talvez a pessoa olhe para um crente com chinelo havaiana, ali provizinho ali no canto, glorificando a Deus, e talvez a pessoa não dê nada por ele, mas ele é o maior rico da igreja. Ele está ali sempre obedecendo, ele está sempre glorificando. Ali quando a pessoa, o pastor fala: vamos fazer isso, ele vai, é o primeiro. Ali quando a irmã fala: vamos evangelizar, é o primeiro. Vamos limpar a igreja, eu vou. Ali vamos chegar cedo na igreja, eu vou. Quantas das vezes a pessoa olha e não dá valor, mas o Senhor, o dono da ceifa, o dono da seara, o dono da obra. A Bíblia diz que a igreja de Deus Coríntios estava com uma distinção muito grande. Um dizendo: eu sou de Paulo, outro dizendo: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de João. Todos queriam arrumar uma pessoa para ele ser. Ninguém. Aí Paulo chegou na igreja de Deus Coríntios e disse: olha, eu quero dizer para vocês que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Vocês entenderam? Os pastores pregam, os obreiros cantam, as crianças louvam, mas quem dá o crescimento na obra é Deus. Sem obediência a Deus não há crescimento. O obreiro ele pode pular, falar bonito, gritar, mas se ele não tiver Deus na sua vida, nada acontece. Se o Espírito Santo não habitar na vida dele, a Bíblia diz que Sansão, irmão, os filisteus, aleluia, ele pegou a queixada de jumento. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, não era a força do cabelo de Sansão não, viu? Não era o cabelo não, o Espírito Santo desceu sobre a vida de Sansão com a força superpotente sobre a vida dele. Ele pegou aquela queixada de jumento, né? Aleluia, não foi só uma pancada que ele derrubou 1000 não, foi bater, derrubou 1000 com a queixada de jumento só. Mas Deus usou a ele porque ele tinha a graça do Espírito Santo de Deus. Palmas que louvem a Deus. Aleluia. E eu quero dizer para você hoje aqui: você é um vaso de Deus. Aleluia. E vaso precisa de azeite. E esse azeite a pastora não dá, o obreiro não dá. Esse azeite só dá o dono da obra, que é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que aquela mulher, o seu esposo chegou a falecer. O seu esposo chegou a falecer, os credores, aquelas pessoas que tinham dívida, ela tinha dívida, aleluia, chegaram para tomar seus filhos. E ela correu, foi até o pé do profeta. Aí Eliseu chegou a Eliseu: olha, você sabia que meu marido, ele temia o Senhor e servia, estava sempre do teu lado. Aleluia. Eliseu olhando para aquela mulher disse: olha, declara o que tu tem em casa. Ela disse: ah, meu Senhor, eu não tenho nada senão uma botijinha de azeite. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma botijinha de azeite lá, um pequeno tampo de azeite. Aleluia. Ele podia pegar e dizer: olha, vem aqui, né? Ele como profeta, ele podia chegar assim e dizer: olha, eu vou orar e o azeite vai cair aqui. Ele disse: não, vai lá e pede vasilhas, não poucas,
Quando diz não poucas, é muitas, né? Ele falou não poucas, então já automaticamente é muitas. Pega vasilha, muitas vasilhas, todos os seus vizinhos, manda seus filhos. Saiu na vizinhança, pediu todo mundo, porque vasilha vazia todo mundo empresta, né? Fosse cheia era difícil, né? Mas vazia todo mundo empresta. Se tem uma vazia lá, foi emprestando. Entra no teu quarto, tranca a porta e deita o azeite sobre as vasilhas. Eu quero dizer para você, enquanto há vaso, o azeite vai descendo. Enquanto há obreiros, servo de Deus, criança, crente, buscando a Deus, o azeite desce da oliveira. E a Bíblia diz que o azeite foi descendo, quando acabou os vasos, parou. Engraçado, né? Acabou os vasos, parou o azeite. Né? Já encheu tudo, então parou. Eu quero dizer para vocês, enquanto há vaso, o azeite desce. Palmas que louve a Deus. Palmas.